Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Net de Data. Com esse segundo vídeo da série do Guia do Estudo Online, vamos falar um pouco sobre a autodisciplina e um pouco mais sobre a organização. Lembrando que eu já fiz dois vídeos que envolvem esse vídeo daqui. Primeiro, eu tive um vídeo falando como é que eu passei para medicina e estudando exclusivamente pela internet, que você pode acompanhar aqui no canal. E segundo, que foi o primeiro vídeo do Guia do Estudo Online, eu falei um pouco sobre o cronograma, então também dei algumas dicas sobre organização. Então, esse vídeo ele vai ser específico falando um pouco sobre autodisciplina, ou melhor, sobre disciplina. Por quê? Porque eu sei, pessoal, que uma das maiores dificuldades das pessoas que estudam em casa, estudam online, é a disciplina. Na verdade, a disciplina e a organização são os nossos dois grandes aliados para que todo o resto do estudo em casa, estudando pela internet, online, vai dar certo. Tendo disciplina e organização, o resto vem como consequência. O resto não, os outros objetivos vêm como uma consequência. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, também eu quero falar para vocês que se você já assistiu aquele meu vídeo lá falando sobre como passei em medicina, você já viu um pouco aí sobre a técnica que eu fiz. Na verdade, não é nenhuma técnica, porque é uma coisa muito simples para você se autodisciplinar. Mas para você que já viu o vídeo lá, falando sobre como passei em medicina, e eu falei dessa técnica, eu vou tentar aprofundar um pouco mais aqui. E para você que não viu o vídeo ainda, você vai ver aqui pela primeira vez. Bom, pessoal, por que a gente tem que fazer um vídeo sobre disciplina? E melhor ainda, eu deixei esse vídeo aqui como segundo, porque eu acho que ele é muito importante falar sobre disciplina aqui no Guia do Estudo Online. Porque em casa, pessoal, você vai ter muita distração. Galera, vocês vão estar no seu computador, no seu celular, no seu smartphone, que vai ter uma série de coisas. Tem Facebook, Instagram, Twitter. Você vai para o YouTube, começa no vídeo aqui de estudo, termina vendo um vídeo de um cara fazendo a unha de um cavalo. E você, quando vê, passou 2 horas vendo Bulu fazendo no YouTube. Então, você vai ter muita distração. Então essa técnica que eu fiz, essa coisinha que eu fiz para vocês se autodisciplinarem, vai lhe ajudar nisso. Também tem distração em casa, pessoas lhe chamando, seu familiar, seu canto de estudo está tudo cheio tá tudo bagunçado. Tem muita coisa se distraindo e que é inclusive um dos maiores problemas do estudo em casa é exatamente essa distração. Tudo vai te distrair. Obviamente, na nossa sala de aula, no cursinho, você tem essa vantagem. Tá lá o professor, tá lá com 4 paredes, se você pegar o celular, um professor, outro vai falar, ei, não pega o celular não. E assim sucessivamente. Assim como também aqui, você vai ter um ambiente poluído, muitas vezes na sua casa, aí, sua rua é barulhenta, a sua família, você não tem espaço para estudar, que inclusive, serão assuntos aí de 2 vídeos nossos aqui no Guia do Estudo Online. Um vai ser aí falar um pouco sobre essa coisa da família, como lidar com a família e algumas dicas também para isso. E também essa questão aí do cantinho de estudo que eu vou estar falando também em outro vídeo, beleza? Uma outra coisa é que muitas vezes nós trabalhamos sem metas e sem objetivos, pessoal. Você simplesmente senta na frente do seu computador, fala assim, não, eu vou abrir um vídeo aqui no YouTube, vou aqui abrir um cursinho online, vou abrir meu livro, vou pegar meu tablet e vou estudar um assunto aleatório. Vou na Wikipedia lá para pesquisar o que vem na minha cabeça e pronto. E não é assim, pessoal? Nós sabemos também que a disciplina vai envolver o quê? Como eu falei no começo, organização. Inclusive, nosso primeiro vídeo aqui foi falando sobre organização, que na verdade foi ensinando a vocês a fazer um bom cronograma, Então agora já estamos no nosso segundo vídeo falando sobre disciplina. Então, tenham organização e tenham disciplinas, porque assim você vai ter uma meta e você vai ter um objetivo. Lembra que no meu vídeo passado, também no meu primeiro vídeo lá falando sobre como passei medicina, eu falei para vocês que eu já sabia o que eu ia fazer no ano todo, pessoal. Por quê? Eu parei 2 semanas da minha vida só para me programar. Então vocês têm que fazer isso, seja lá em uma semana, por um mês. Tenta ter um objetivo, eu veu querer chegar... Eu estou aqui, por exemplo, agora gravando esse vídeo em dezembro, eu vou querer chegar em setembro já sabendo esse assunto, esse assunto, esse assunto. E assim você vai criando seus objetivos, as suas metas. E outra coisa também é que uma grande dificuldade para quem estuda em casa é a falta de alguém para disciplinar, Não tem aquele professor, e às vezes é até pior, porque às vezes está lá sua mãe falando, não, você tem que trabalhar, às vezes você tem que lavar a roupa, fazer coisa de casa, às vezes está alguém atrapalhando você ter disciplina, E às vezes, como eu disse para você que é o assunto desse vídeo, você não vai conseguir se autodisciplinar. E para isso, pessoal, eu fiz uma técnicazinha que é muito simples, não vou nem chamar de técnica, É só uma coisa que eu fiz mesmo que deu certo para mim. E eu espero que dê certo com você, que são as cartas autodisciplinadoras, pessoal. E qual é o objetivo dessas cartas? É identificar os seus próprios erros. Como assim, Jonas? O que são as cartas autodisciplinadoras? Muito simples, pessoal.
uma coisa que eu fiz foi escrever carta para mim mesmo. Mas o que é que tinha nessas cartas? Meus erros. Pessoal, eu dividi, na verdade, não é que eu dividi em 3 vezes, mas eu precisei dividir, né? Foi naturalmente para mim 3 níveis. Foram as cartas diárias, cartas semanais e cartas mensais. Como assim? Inicialmente, pessoal, eu não estava acostumado a passar o dia inteiro estudando, nem passar o dia inteiro estudando em casa, na frente do computador. Gostava particularmente de jogos, gostava aí de Facebook, de ficar vendo Facebook de vez em quando, com certa frequência. Jogava, né, mas assim, o meu principal problema eram os jogos, né? Eu jogava um joguinho que você deve conhecer, League of Legends, o famoso LoL. Passava muitas horas, né? Eu vinha aqui no YouTube e ficava vendo bulufas, vídeos aí de vloggers e de jogos também. E ficava horas e horas e horas. Então, o que é que eu fiz? Eu passei a escrever cartas para mim diariamente, logo no começo. Como assim? O que é que eu tinha nessa carta? Qual era o conteúdo? Era simples. Esse meu dia, meu cronograma era para estudar matemática, física e química e resolver 30, 40 questões. Não fiz isso. Por quê? Eu passei 1h30 no Facebook e acessei o Facebook 13 vezes por dia. E tem um cara que ligou alguma serra aqui perto de casa. Espero que vocês não estejam escutando esse barulho. Espero que não. Então, eu ficava lá no Facebook, acessei direto. Joguei 20 partidas de LoL. Gastei minha tarde inteira no LoL. Acordei já cansado. Dormi mais do que devia. Eu ia escrevendo o que é que eu fiz de errado, né? Eu não devia começar a acordar de 7 horas. Aí eu acordei de 9. Eu falei, acordei de 9 horas. Aí o que acontecia? Eu escrevia essas cartas no final do dia. Antes de dormir eu escrevia. Era uma coisa... Inclusive, né, você vai ter que ter disciplina para escrever essa carta. Então, antes de dormir eu ia lá escrever. Quando era no outro dia de manhã, eu pegava aquilo e via, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar isso de mim. Então, eu comecei, por exemplo, diminuindo meu número de partidas de LoL, tentando entrar menos no Facebook, até um ponto em que aconteceu. Eu vi que duas coisas, né, particularmente, elas se sobressaíram, que foram os jogos e foi o Facebook. Então o que eu fiz? Eu fui lá, desativei meu Facebook e desinstalei o jogo aqui no meu computador, desinstalei todos os jogos no meu computador, fiquei limpo, fiquei zerado. No começo, né, já melhorei um pouco, mas sempre tinha umas recaídas. Então eu sempre ficava escrevendo minhas cartas, todo dia. Mas hoje eu tirei o Facebook, mas assim eu passei para fazer outra coisa. Eu tirei o Facebook e de repente eu percebi que o tempo que eu ficava no Facebook agora eu fico olhando para a parede, não fiz nada. Aí eu falei, vou tentar me disciplinar com relação a isso. Então, pessoal, eu fui escrevendo essas cartas até chegar um momento em que eu vi que os meus erros eles não eram tão constantes assim, e nem se repetiam tanto, né? Porque, por exemplo, acontecia alguma coisa, ontem eu precisei sair e fiz tal coisa, não, hoje no caso, né? Fiz isso, fiz aquilo, não deu tempo de estudar isso, não deu tempo de estudar aquilo. Então, outro dia eu tentava me esforçar para estudar aquilo que eu não tinha estudado e, nos próximos dias, evitar esses erros, essas coisas que me deixaram sem estudar, né? Que atrapalharam o meu estudo, minha disciplina. A ponto de que com o tempo, né, com um tempão mesmo, pessoal, essas cartas começaram a ser semanais. Por quê? Eu não precisava mais ficar escrevendo todo dia, já não estava mais no Facebook, não estava mais jogando. Então, eu estava agora escrevendo cartas semanais. Mas o que acontecia? De vez em quando ou outro eu acabava, caraca, eu vou baixar LOL, vou baixar. Eu baixava LOL, aí eu jogava, aí eu começava a escrever mais cartas de novo diária, voltava aqui para as cartas diárias. Aí eu desinstalava. Aí eu tinha só desabilitado meu Facebook, né? Eu pegava e voltava com o meu Facebook, eu ficava lá. Agora eu tô gastando tempo no Facebook de novo. Até que essas cartas semanais resolveram. E particularmente o que aconteceu comigo. O LoL eu excluí totalmente, né? Com o tempo, né? Indo, voltando, indo, voltando. Eu sempre estava lá escrevendo, você errou aqui, Jorge, você precisa melhorar aqui. Era como se fosse eu me disciplinando, né? Por isso que são cartas autodisciplinadoras. Eu estou vendo meus erros. Por quê? Meus erros. Por quê, pessoal? Um dos principais problemas, né, de se autodisciplinar é que você não é crítico consigo mesmo, né? Você sabe ver o erro de todo mundo. Você sabe ver o erro da sua mãe, da sua irmã, do seu amigo, da sua namorada, mas você não consegue ver seu próprio erro. Quando você para numa cartinha, no papel, e vai lembrar o que você fez no seu dia e que você errou, você vai estar lá vendo os seus erros, vai ter material, os seus erros escrito lá no papel. Então é mais fácil de identificar. Então essas cartas tornaram-se semanais. E, voltando ao que eu estava falando, né? O LoL foi totalmente excluído, né? Deletei. Uma coisa que eu continuei fazendo foi assistindo alguns jogos de vez em quando, nos sábados. Mas eram pouquíssimos, né, no YouTube. Jogos profissionais, né, que eu gostava, como jogo de futebol, por exemplo. Não gostava de ficar assistindo isso. E também, com relação ao Facebook, com o tempo. Eu passei muito tempo sem Facebook, muito tempo. E na verdade eu não voltei mais com o meu Facebook pessoal. Mas, como eu já disse para vocês aqui no meu vídeo passado, eu precisava estar no Facebook porque lá era uma fonte de estudo para mim, porque tinha vários grupos de estudo, tinha grupo de Descomplica, né, que eu fazia Descomplica, vários grupos de resolução de questões, de redação,
Eu mesmo, né, tinha feito um projeto aí de correção de redação, eu não, né? Mas foi um projeto de redação comunitária, né? Eu criei um grupo, coloquei várias pessoas e nós íamos colocando redações e nós mesmos íamos tentando corrigir um do outro, né? Dando algumas dicas, como melhorar. Sempre tinha uma pessoa que era melhor em redação do que a outra, tinha alguns professores lá, que inclusive é o que eu estou tentando fazer agora no nosso grupo do Facebook, lá do NET de Data. E também depois de um tempo, né, isso passou a ser cartas mensais. Na verdade, né, essas cartas agora, elas foram se reduzindo, né, a cartas mensais, e o que acontecia, eu só, tipo, de mês em mês falava, tá faltando... Eu me lembro, né, de uma carta, inclusive eu tentei achar aqui antes de gravar esse vídeo para eu ler para vocês, mas eu não achei. Até um tempo desse eu tinha. Eu me lembro que eu tinha escrito coisa mais ou menos assim, faltam 100 dias para o Enem, eram 100 e poucos dias para o Enem, mas eu já terminei aqui o conteúdo disso, já estudei isso aqui, já estou adiantado em física, eu tive um problema com relação a isso aqui, eu estou ainda nessa coisa do Facebook gastando muito tempo, Eram coisas que já do meu desenrolar, né, da minha trajetória, que eu já tinha me autodisciplinado com as cartas. Então eu só fazia cartas agora para me lembrar quanto tempo faltava, o que eu precisava estudar ainda. E essas cartas foram assim. Eu me lembro que naqueles dias mesmo assim, de fixo, né? Tipo assim, 100 dias, 50 dias, 10 dias, normalmente eu escrevi cartas, né? Que eu me lembro, né? Que sempre tinha essa coisa, né? Que as pessoas falam, no grupo do Facebook eles falavam, 100 dias pro Enem. Aí normalmente eu escrevia uma carta nesse dia. E 50 dias, como vocês, né? Em alguns números fechados eu escrevia, ou simplesmente quando batia na minha cabeça, ou quando eu via que eu fiz alguma coisa errada, eu ia lá e escrevia a minha carta, como eu disse para vocês, né? Transformar em uma coisa física. Então eu estava lá vendo os meus erros, minha trajetória, no que é que eu precisava melhorar. Faltam agora 90 dias pro Enem e ainda estou na metade do assunto de química, então eu sabia que eu tinha que focar mais em química. Então, pessoal, foi basicamente isso, né? Finalizando mais uma vez, eu excluí o LOL, o Facebook, eu fiquei só com o Facebook fake, né? Eu não sei se eu falei isso pra vocês aqui. Meu Facebook eu criei um fake, né? E entrei só em grupos de estudos. E segui páginas de atualidades, páginas de curiosidades. Então, se eu entrasse no meu Facebook, era só coisa de estudo. Então, se eu entrasse lá, não estava perdendo por total tempo, porque eu só estava vendo coisas relacionadas ao Enem. Então, eu criei uma bolha, né, ao redor de mim mesmo, né, durante um ano. João, você está se matando? Não, porque, como eu disse para vocês, né, quando precisava de alguma coisa para sair, uma festa, um aniversário, um casamento, eu ia sem problemas. Uma reunião da igreja, eu ia também sem problemas nenhum. Mas quando eu estava em casa, uma bolha. Esse tempo aqui é o tempo para eu estudar. Porque eu pensava assim, é melhor criar uma bolha ao redor de mim por um ano, né, viver, né, pensando nisso, por um ano, do que precisar passar 2, 3, 4, 5 anos tentando levar aí no meio termo, né, nessa coisa assim. E, na verdade, na minha cabeça, eu tinha o meio termo certo, que era o meio termo tinha minha vida social, né, normalmente, e também quando estava focado para o Enem, eu estava vivendo o Enem. Então não tinha Facebook, era tudo de estudo. Não tinha mais jogando, era tudo de estudo. Não tinha mais jogos, era tudo de estudo. Então isso deu certo para mim e eu espero que dê certo para vocês. Como eu disse para vocês, né, foi uma coisa que me ajudou muito, pessoal. E escrevia cartas naquilo que eu estava errando e tentava melhorar a cada dia. No outro dia de manhã eu li a minha carta, eu errei nisso ontem aqui, errei ontem aqui, vou tentar melhorar nisso hoje. Então eu já iniciava meu dia com aquele meu erro do dia anterior na cabeça para tentar consertar. Então é isso, pessoal, nós terminamos aqui então, né, falando sobre esse nosso segundo vídeo, que foi um pouco mais sobre disciplina, né, essa técnicazinha que eu criei, não sei se eu criei, né? Eu utilizei ela comigo e deu certo, né? E me ajudou bastante essa disciplina, de me autodisciplinar, não tinha ninguém falando pra mim, faz isso, faz aquilo. Eu mesmo consegui fazer isso e consegui, como eu disse pra vocês, né? Deu certo comigo, né? Consegui desenvolver uma autodisciplina muito boa. Lembrando que tem uma frasezinha, né? Que eu acho que eu vi no Facebook, ou foi no Google mesmo, que era de Bernardinho, né? Aquele técnico de vôlei lá, que diz o seguinte: a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina, né? Eu coloquei aqui nesse slide, né? Não é porque eu gosto de frases de autoajuda, não. É porque eu realmente concordo, né, com tudo que tem escrito aqui. A disciplina com certeza vai fazer com que você fique mais focado, mais organizado e que tudo que você esteja fazendo seja com maior eficiência, que é o que você precisa aí para o seu vestibular, para o seu concurso, para o seu Enem. Beleza, pessoal? Então é isso, nós ficamos por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você chegou aqui, né, você chegou até o final. Então é isso. Tchau, né? Lembrando, antes de dar tchau, deixa aqui seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda bastante para que outras pessoas possam ver. E inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito para acompanhar os nossos próximos conteúdos. E agora sim, pessoal, tchau e até a próxima. Fui!